Série é Minha Vida. Oferecimento Casa Jardim, Angatu, Bem TV, Maceió Shopping, Escola SESI, Restaurante Maria Antonieta e Unite. A cena musical em Alagoas tem nome e tem um rosto. Filha de pianista, ela aprendeu ainda muito jovem e dentro de casa sobre o universo da música. Participou dos principais seminários internacionais e teve aula com os mais importantes pianistas. Olha, o projeto Concerto aos Domingos nasceu das suas mãos. Ela recebeu as mais altas honrarias, como prêmios e comendas, e sempre é lembrada para se apresentar em espetáculos. De aluna a professora, da música erudita ao samba, ela é a perfeita tradução da alegria, do alto astral e da música aqui em Alagoas. Sua história de força emociona e nos ensina que viver com leveza é o melhor caminho. A minha infância, como das minhas irmãs, que éramos 4, foi uma infância muito feliz, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos o receber aquela educação que hoje nós sabemos que é uma educação preciosa, com limites. As crianças naquele tempo, no meu tempo, tinham limites, e isso reflete para quando se chega a certa idade, a ser adulto mesmo. Então isso tudo reflete muito. E também nós tivemos aquela felicidade de brincarmos, de termos hora para estudar, era aquela hora para estudar. E como também tínhamos a hora do brincar, mas brincar coisa de criança, era pela corda, era jogar, sabe? Jogar bola, essas coisas todas. E então, em árvores também, que lá em casa tinha um terreno, e tínhamos também mangueiras, essas coisas. Então, nós tivemos, eu acho que foi uma infância privilegiada, porque nós aprendemos a respeitar, a ter dentro de cada uma a responsabilidade que desde cedo, que meus pais sempre, eles primavam por isso, da responsabilidade do estudo, que mamãe dizia, sem estudo a gente não chega a lugar nenhum. Então nós tínhamos esse equilíbrio, vamos dizer, e ao mesmo tempo, como crianças, nós vivemos esse período assim, com muita intensidade, com muita alegria, e durante esse tempo todo, nós sabemos também, não é, que eu acho que todas as crianças deveriam saber o limite. O sim é o sim, o não é o não. Então foi uma infância que temos boas recordações, tanto de amigos e como do aprendizado, que foi muito importante nós termos esse cuidado, né, dos nossos pais, de mantermos assim, cada um de nós com a responsabilidade e sentir que sem o estudo nós não chegaríamos a lugar nenhum. É como nós já estávamos conversando, primeiro é ter a prioridade do respeito aos mais velhos. Quando chegavam, nós víamos num canto assim, uma senhora, um senhor sentar assim em pé, imediatamente, se nós estivéssemos sentados, nós tínhamos que levantar e gentilmente dar o lugar para os mais velhos. E ter esse respeito, como eu disse, por exemplo, os nossos professores, mamãe e papai diziam sempre assim, professor sempre tem suas razões. Aprendam a respeitar, a estudar e a passar
não é? Esse receber como vocês recebem dos professores, esse aprendizado que quando vocês estiverem na idade adulta, vocês vão saber que realmente valeu a pena estudar. Bom para mim porque a mamãe, o meu avô naquela época já tinha uma mente muito evoluída. Os filhos, a mamãe era filha, eram 4 irmãos, 3 homens e a mamãe mulher. O vovô mandou para o colégio anglo-americano no Rio de Janeiro, com esforço, mas ao mesmo tempo pensando no melhor para os filhos. A mamãe estudou no Instituto Nacional de Música também, com Barroso Neto, um grande compositor e professor. E então aquele cuidado do estudo prevalecer. E então aos 7 anos eu já comecei a estudar piano antes de ir para o colégio. Nós tínhamos, vamos dizer, não é a obrigação, mas o dever de estudar. Eu estudava 1 hora e pouco antes de ir para o colégio. Depois, à tarde, quando voltasse, antes de estudar as coisas também de colégio, nós tínhamos também de estudar a música. E mamãe dizia, música é uma coisa muito bonita, mas também que se deve levar com seriedade. Ou se estuda ou não. Então, nós tivemos esse privilégio, né, de ter essas orientações muito boas e a vida foi passando assim, nós chegamos adolescentes, chegamos à fase adulta, mas já com esses princípios todos dentro, assim, internamente muito, sabe, muito precioso. Foi um ensinamento que valeu. Gostam de ouvir, de apreciar, mas ninguém pensou assim em ter essa dedicação do estudo de algum instrumento. A Cláudia ainda teve assim a flauta, essas coisas todas, mas tem o conhecimento da música, porque para se apreciar a música, então você tem que ter o conhecimento. E esse conhecimento foi passado para todos e eu deixava muita vontade. Eu vou dizer, não vou obrigar, a arte não se obriga. A gente mostra, a gente faz todo o possível para que aprecie a arte e se tiver aquele desejo de ou ir para a pintura, ou ir para a música, ou a dança, quer dizer, o que for, mas que faça com responsabilidade. A pessoa conversar, a gente dar risadas com as coisas. Eu sou uma avó assim, mas não sou daquelas que ficam naquelas tensões. Eu acho que a vida não deve ser feita de tensões. E então, quando se está assim com os netos, com os filhos, nós devemos procurar ter assim momentos mais tranquilos, e que um conversa uma coisa, o outro já vem e conversa outras coisas, para haver aquela abertura familiar. Isso é muito necessário, essas conversas todas são, sabe, dentro, eu vejo cada vez mais isso, é a falta desse conversar, não é do exigir, mas essa exigência já vem com esse aprendizado, não é? E então nós temos um relacionamento muito agradável, muito bom. Falamos de coisas mais sérias, de estudo, das coisas que a vida nos mostra. E agora nós estamos assim, numa fase que temos que ter o conhecimento de tudo isso para poder escolher, fazer as suas escolhas certas. Mas nós temos assim uma convivência muito amiga. Meus netos todos eu tenho um carinho assim, sem o exagero, porque eu acho que o exagero não leva a um bom relacionamento assim.
mas é uma coisa que vinha de coração. Que eles chegam, isso assim, assim, assim. Então, aqueles diálogos, aquelas coisas boas. E entre eles também, entre os primos, nós sentimos isso também. E eu fico nesse lado familiar, eu também tive muita sorte, porque tanto os meus filhos, o Renato faleceu há 1 ano e meio, mas nos deixou também porque foi um filho muito especial, como eles 3 são. São especiais por quê? Porque absorveram a maneira de ser, a dignidade, a palavra que o papai sempre dizia. A pessoa não precisa escrever para dar sua palavra. Você dá olhos nos olhos. Se você disser, eu vou fazer isso, então você vai fazer aquilo. Então nós nos habituamos, eu consegui passar todas essas pequenas coisas, mas que hoje eu dou um sorriso assim para saber como foi bom eu ter conseguido. E eles absorveram tudo isso. Minhas filhas são amigas, realmente é uma amizade muito bonita. Não tem aquela coisa de mãe, de filho, aquela distância, porque no amor não existe distância. E para mim não foi difícil educar, exatamente por isso, por eu ter aprendido a dar os limites necessários e também o coração aberto para conversar, para dialogarmos, enfim, para termos assim essa vida familiar, como hoje eu estou colhendo tudo de bom. Para mim isso foi outro presente que meus pais, quando eu fui para Salvador, não é? Porque naquela época o doutor Edgar Santos, que era o reitor, ele tinha assim essa paixão pela arte. E então a nossa escola de música, a escola de dança, ele fazia tudo e prestigiava. E então eu tenho boas recordações que, como aluna de Benda, quando eu fui para lá e fiz o teste, eu gosto muito de dizer essa passagem na minha vida, que eu estudei com a mamãe, com a tia minha também, do Rio de Janeiro, casada com o irmão da mamãe. E então, quando eu cheguei para fazer meu teste, eu fui para o curso superior de piano, em Salvador. Então, fui aluna logo do Sebastião Benda. E nós tínhamos também todas as matérias correlatas, tinha solfejo, tinha coral, nós tínhamos toda a história da música e os professores muito bons, mas que também eles passavam aquela responsabilidade do estudo. Então, eu tenho uma recordação muito boa que, como aluna do Benda, eu cheguei para tocar um concerto a 3 pianos e orquestra na reitoria da universidade. Então, eram 3 pianos de cauda e nós tocamos o concerto em Fá maior de Mozart para 3 pianos e orquestra. Isso me marcou muito, porque a gente estudar, a gente tocar com um aluno, a gente fazer aquelas audições que eram muito boas, porque nós tínhamos a responsabilidade de estudar para fazer o melhor, não é? Mas esse concerto a 3 pianos com orquestra, o Kohlreuter era o diretor, ele regia, não era um dos grandes regentes. E então, para isso me marcou muito, 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 porque foi uma coisa assim, nunca que eu pudesse nem passar para a minha cabeça que eu poderia tocar um concerto a 3 pianos com a orquestra, né, a orquestra de lá, do nosso trabalho, vamos dizer assim, que nós estudávamos e os grandes regentes, os grandes músicos, então todos eles faziam parte da orquestra. E nós tínhamos muito com o Júlio Medalha, Karabichevski, eram todas pessoas que foram alunos de Kohlreuter
e sempre estavam lá. O Júlio Medalha fez o curso dele também em Salvador, e são lembranças dessas que nos dá aquela satisfação de ter tomado parte, não é? Foram 3 anos e meio quase, e que eu estudei e que me deixou assim, com muita segurança do estudo, porque eles passavam essa segurança e exigiam. E eu tocava muito como aluna dele, aluna de Bento, né? Como todos os professores, seus alunos sempre se apresentavam. E foi um enriquecimento muito grande esse aprendizado, esses 3 anos e meio na Bahia. Série Minha Vida. Oferecimento Casa Jardim, Angatu, BemTV, Maceió Shopping, Escola SESI, Restaurante Maria Antonieta e Unite. Olha, a Selma Brito, professora, foi quando eu cheguei da Bahia, depois eu comecei a ensinar. Eu tinha que passar aquilo que eu aprendi, porque quando eu via outras pessoas tocando com a posição errada e tudo aquilo me chamava a atenção e eu ficava calado, porque eu também tenho meus momentos de silêncio, porque o silêncio diz muita coisa também, ele fala mais às vezes que as palavras. E então eu vi aquilo, eu digo, meu Deus, que vontade de chegar junto para, né, que a gente ia aprendendo da maneira que nós aprendemos. Mas então, meus alunos, eu passava isso. Eu estuda quem quer estudar, porque naquela época eu já dizia isso, eu perguntava aos alunos, você vem porque você gosta, você quer, ou porque a mamãe quer, a vovó quer, o papai quer. Não se estuda nada porque os pais querem que estude, a arte não. Então vocês vejam bem, porque tem que ter uma seriedade, você tem que estudar os exercícios, porque através dos exercícios vocês vão, não é, chegar a muitos momentos de vencer as dificuldades. Agora vocês têm que estudar. Bota as peças, as músicas, mas o estudo mesmo, a base mesmo, eu tenho que ensinar, porque eu aprendi assim. Então sempre eu fui muito aberta assim de mente para os alunos, para as pessoas, porque eu acho isso importantíssimo, você ser verdadeiro. Você olhar e quando você diz uma coisa, aquilo vem de dentro de você e você sente que é a verdade, mesmo que você não esteja com a verdade, mas dentro de você, você faz como uma verdade. E isso eu sempre fui muito feliz com os alunos, dessa maneira minha de eu agir. Foi muito bom, muita coisa, porque foi um projeto que iniciou de uma maneira tão suave. Nós estávamos 4 pessoas conversando, o Dr. Jaime e mais 2 pessoas amigas do Instituto, e eu lamentava, porque eu lia muito, eu sempre gostei muito de ler, e então via no Rio aquelas coisas todas, né? Aqueles projetos todos, e para todos. Então eu digo, não é só aqui, meu Deus, que a gente não vê uma coisa dessa, quantos talentos, como nós vemos assim, pessoas que eu sempre me preocupava, as pessoas que poderiam pagar, pronto, mas as pessoas que não podem pagar têm tanto direito, porque o talento é talento. Então eu sempre me preocupei com isso e de externar, de fazer, sabe, de ensinar tudo sem preocupação de ganhar dinheiro. Eu digo, não, uma pessoa que não pode, como é que a gente vai deixar de aprender? Aí isso na minha cabeça não batia. E então nós começamos aí, doutor Jair, porque nós vamos tentar fazer isso aqui também.
Então, vamos dizer, concerto aos domingos, uma vez por mês, nós vamos colocar, por exemplo, os músicos daqui, os músicos, aí começaram também os músicos, aquele intercâmbio bonito, né? Porque, por exemplo, amizades que eu tinha em Recife, disseram, Selma, a gente vai lá, nós vamos tocar. Eu digo, o cachê é pequeno, mas eu digo, tem o cachê, porque a música, o músico é a sua profissão. E então nós começamos a procurar o interesse de ter o mínimo, nós termos o mínimo para fazer este pagamento aos músicos. E a coisa foi se estendendo, a coisa foi assim tomando uma proporção muito bonita. E depois da Bahia, e várias pessoas também que estavam tendo a oportunidade de conhecer esse projeto aos domingos, do Instituto Histórico, e nós lutamos muito, porque eu sei que é difícil para patrocínio, mas esse era um propósito meu, não é por querer, nunca eu peguei 50 centavos do concerto aos domingos, porque era para um pagamento aos músicos, que isso era importantíssimo, e para haver esse intercâmbio, que até hoje nós temos grandes amizades através da música, e foram 17 anos de concerto aos domingos. Paramos devido à pandemia, e o agora nosso realmente é uma dificuldade, porque o nosso instituto está sem piano, porque um piano de 40 e tantos anos, 50, tocado, não é para... Tem certas coisas que não podem ser tocadas mais. E então estamos com essa dificuldade e parou. Nós paramos dessas apresentações por conta desse tempo que nós tivemos de dificuldade, devido a essa pandemia, e agora é exatamente a falta de um piano do Instituto para o Instituto, porque vocês veem, tudo depende muito, o piano é um instrumento que ele faz parte, é um trio, vai o violino, o violoncelo, o piano está por ali, não é? E então a orquestra, tão boa quando a orquestra se apresenta, e tem também a parte solista, e eu fico muito assim, não é tristeza, porque eu acho que tristeza, isso não é motivo para tristeza, não. Mas, ao mesmo tempo, isso é bom saber o porquê, porque as pessoas ainda, quando eu estou assim no supermercado e todas as pessoas, Selma, mas e os concertos aos domingos pararam? Eu digo, pararam. Somos parados. Mas o motivo realmente principal é a falta de um piano para o Instituto Histórico, e que nós possamos dar continuidade ao que foi, porque todos os meses nós tínhamos, e eu me preocupava em fazer todos programas diferentes. Era um duo, era um quinteto, era vamos dizer assim, um coral, e Marechal Deodoro, que é um celeiro de músicos, né? Então, nós tínhamos isso de trazer pessoas que ainda não estavam iniciando, mas que as pessoas conhecessem aquele jovem que estava começando a sentir a música e já poder tocar para uma plateia. Então, nós passávamos também o comportamento de uma plateia, que muita gente sabe, outras pessoas chegavam lá pela primeira vez. Então, nós sempre dávamos aquela pincelada de como uma pessoa deveria ser, os aplausos no final só da peça. Então, eram pequenas coisas, mas que eu tenho certeza que coisas que ajudaram bastante as pessoas em formação de plateia. Tenho um amor, vamos dizer, muito grande pela música brasileira, a música popular brasileira. Então, os nossos grandes compositores. E quando eu ouço uma música assim, eu fico imaginando o compositor
pegar um lápis e escrever aquela melodia e vai botar isso. Então, o fazer, o compor uma música, para mim me diz muita coisa. E então eu dou um valor extremo, tanto à nossa música clássica, como à nossa música popular brasileira. Para mim, eles estão assim, num páreo muito, muito de igualdade. E respeito e admiro os compositores. Olha, aqui na nossa cidade é uma coisa extraordinária, porque como nós estávamos agora mesmo conversando, é isso, porque nós vamos para o samba, os músicos que nós temos aqui, a todos, eu olho para cada um e tiro o chapéu. O samba da periferia, esses outros todos, os chorões de Alagoas, e essa infinidade toda que nós temos aqui, olha, eu vou para todos os lugares possíveis e imagináveis. Porque eu acho que a gente chegar para prestigiar uma pessoa que está tocando, uma pessoa que está cantando, uma pessoa que está tocando seu pandeiro, quer dizer, isso, minha gente, é uma cultura extraordinária, a gente observar cada instrumento, um bom violão. Então, eu vou a todos os lugares, mas eu vou de uma maneira assim, não só para prestigiá-los, mas para eu sentir em cada um como é importante o talento de todos esses nossos amigos e que lutam, porque não é brincadeira. Eu sei que é um pouco difícil, mas por isso mesmo, quando a gente prestigia, eles se sentem realmente acolhidos pela presença e pelas palmas, pelos aplausos. Então, eu estou sempre presente em todos os lugares possíveis, vocês vão me ver. Em todos os recantos, os bares, e eu estou sempre presente, mas assim, com os meus aplausos, eu sinto dentro de mim essa coisa boa de quando o músico termina, eu bater as minhas palmas. Então, isso é muito bom. Olha, isso eu tenho um reconhecimento muito grande, porque as pessoas, né, que chegam para ter aquela alegria de comunicar, você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar um... Então isso é um carinho, eu vejo isso como um grande carinho das pessoas sentirem que é um momento de passar para aquela pessoa que fez alguma coisa, deixou alguma coisa assim, para um reconhecimento. Eu acho que é um reconhecimento muito bonito isso, e que eu fico lisonjeada, claro, não é? Mas ao mesmo tempo, dentro de mim eu tenho uma maneira de ser bem diferente, que aquilo ali não me dá realmente aquela, sabe, uma maneira de ficar assim, completamente, sabe, achando que eu sou mais do que alguma pessoa. Não sou, não. Eu apenas, como outras pessoas se dedicam a alguma coisa, e também tem outras pessoas que veem aquilo e querem dar uma participação de um reconhecimento. E isso eu fico muito agradecida por tudo isso, e ao mesmo tempo que eu digo obrigada, aquilo não me envaidece. Até o dia de hoje, sabe, eu tenho um lugarzinho para botar tudo, porque a pessoa que deu com aquele carinho, deu com suas razões, e então eu tenho um lugarzinho para botar essas coisas todas, como um agradecimento a todas essas pessoas que sentiram que poderiam me agraciar com alguma coisa assim. E Selma Brito sempre agradece com um sorriso nos lábios. Eu acho que o sonho é uma necessidade para todos nós, em algum ponto. E então, o parar é uma coisa mais difícil
Por que parar? Por quê? Não. Então, se a gente pode estar sempre, sabe, em atividade, vamos fazer isso, vamos criar isso, vamos... Eu acho isso que nós nos tornamos assim, dinâmicos, sabe como é? E nada de achar que as coisas estão piores. Então, não, minha gente, tudo tem o seu tempo. E a gente tem que ver um lado positivo nas coisas também. Porque senão, o que será? Não é? Se a gente achar que tudo é difícil, sim, as dificuldades nós fazemos dentro de um equilíbrio que eu só posso fazer até aqui, só posso dar 2 passadas. Eu dou as 2 passadas, mas não deixo de dar as 2 passadas. E então eu ainda penso em fazer muita coisa assim, não só de tocar, porque eu estudo diariamente. Para tocar, eu estudo diariamente. E então eu tenho essas observações comigo, para mim mesmo. Então esse pessoal todo, esses amigos músicos, agora estão preparando um concerto com o maestro Almir Medeiros, o Luiz Martins também, esses amigos todos nossos, eu tenho muitos amigos. Então nós estamos sempre agora já elaborando sempre o que fazer, o estudar, o ensaiar, que é muito importante, e porque eu me ponho muito, como eu disse a vocês, na plateia. Eu, como plateia, como é bom ouvir uma boa música, ouvir qualquer coisa assim que deixe assim o coração mais, vamos dizer, é uma lavagem de coração. A música tem esse poder muito grande. Eu tenho muita coisa pela frente ainda para realizar com os músicos. A gente pensa, mas eu já alcancei umas coisas bonitas, umas coisas boas, e a gente nunca deve pensar quando a coisa está distante demais, o impossível. Não, vamos fazendo dentro das possibilidades o que está à nossa volta. Então isso a gente já tem muita coisa a fazer. Entendeu? Eu tive a oportunidade de tocar com orquestra, tive de grandes músicos, amigos meus. E então isso para mim já, sinceramente, eu fico muito satisfeita com essas coisas todas, sem pensar, vamos dizer, aquele maestro eu queria tocar. Não, minha gente, porque a gente tem que, sabe, vivenciar aquilo que nós temos, vivenciar. Entendeu? Vamos ver o Moreira Lima, sobre um homem que estudou da maneira que é. A gente não pode querer, sabe, ser e ter aquelas oportunidades. Não, eu tenho, então eu vou vivenciar aquilo que eu tenho. Então agora com aquele prazer, aquela alegria, aquela coisa boa, sabe? Sem esperar muito assim, eu queria tocar com fulano, com ciclano. Não, vamos tocar e vamos fazer música e vamos amar o que nós fazemos dentro do que nós temos. Não faria. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos fazendo assim, numa época, vamos dizer, há 20 anos atrás, então nós estávamos fazendo numa esperança em fazer o melhor, pelo menos eu penso assim. E então tudo eu faria novamente, poderia acrescentar pelos momentos que se poderia acontecer, né? Mas eu faria tudo novamente, estudaria tudo e recebia os conselhos, as conversas de amigo, porque conhecer é uma coisa, amigo, a amizade é outra. Então acho que a amizade é uma coisa muito importante na vida da gente, para a gente ter momentos de abrir o coração, entendeu? Às vezes a gente eu faço isso ou não. Às vezes um amigo, não faça isso, olha, isso assim. Eu acho que isso é importante para todos nós, sabe? Mas eu faria, repetiria tudo.
Eu já disse muito e continuarei dizendo. Pense, faça. Agora, faça com aquele encanto, com aquele amor de qualquer arte, porque a arte nos leva à plenitude. E então, tudo que nós fazemos, eu acho que nós devemos fazer com essa intenção do melhor, dar o melhor da gente, sabe, não só para a gente, mas para as pessoas que às vezes chegam junto da gente, isso assim, 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 eu queria estudar, eu queria ver isso. Então eu sempre passei tudo o que eu sabia mesmo, porque uma vez foi muito interessante, uma pessoa amiga minha, disse, não, eu não passo tudo não, eu quebrei minha cabeça para saber, eu digo sim, mas cada um tem o seu ponto de vista. Eu tenho o prazer de dizer isso, sabe? Olha, meu filho, você está tocando assim, você faça isso, faça esse gesto na mão. Então, o relaxamento, eu sempre passei isso para os meus alunos. O primeiro de tudo, seu relaxamento e posição e o estudo para você ter o prazer de chegar e tocar, entendeu? Alguma coisa do seu desejo. Agora mesmo aconteceu isso, a pessoa mais de idade, Selma, já estou, para eu estudar. Eu digo, não se tem idade para arte, minha gente. Vá, comece, faça aquilo das suas possibilidades, mas você está fazendo, está proporcionando a si mesma o prazer de fazer a arte. Olha, eu tenho muitas músicas que nos deixam assim, uma música bem construída, uma música, vamos dizer, na música, mas nossa, um Tom Jobim, sabe, um Vinícius, nós temos grandes compositores, e nessa área toda eu acho que são várias músicas que a gente toca, que a gente ouve, e quando ouve novamente, traz para a gente um bem-estar. Eu acho isso muito, esse poder, essa magia da música, nos passar isso. Às vezes não são recordações, eu não sou engraçada, saudosista, mas são coisas boas que a gente preserva dentro da gente para dar vitalidade, para dar bem-estar. Então, todas essas músicas desses compositores, eu tenho assim, eu aprecio muito mesmo, e sempre que eu ouço, quando eu vou sair à noite, então tem aquelas músicas que chegam e que dão um recado bem dado, e a gente fica a noite toda ouvindo a boa música. Para uma pessoa uma boa amiga, uma pessoa que sempre tinha, como eu tenho, olhos nos olhos, que isso é importante. A gente pode dizer o que quer, assim, mas dentro de uma maneira sem magoar. Então, essas coisas todas, eu vivencio isso, e eu nunca deixo de dizer o que eu sinto, nunca, jamais. E então eu digo, olha, eu sinto isso, você perguntou, eu estou dizendo, agora não é para você fazer o que eu digo, nada, que é Selma Brito. Apenas eu digo o que eu acho, é isso. Então eu sempre dou minha opinião verdadeira mesmo. E eu gostaria de ser lembrada por essas coisas todas, sabe? O que sou e esse andar até chegar o agora, não é? E que tiver pela frente, eu dar continuidade, esse bem-estar, essa alegria eu tenho a alegria de viver, sabe? E então isso aí eu gostaria mesmo de ir até o fim, chegar em São Pedro, eu digo, olha, cheguei desse jeito, pronto, ótimo, sem problemas. Selma Brito é vida.